Bom, então a grande pergunta é como ocorre o impulso nervoso, ou seja, a geração e a propagação de correntes elétricas através de membranas eletricamente excitáveis, que podemos chamar também de bioeletrogênese. Isso começou a ser respondido há mais de um século atrás e foi denominado então esse fenômeno de potencial de ação. Então, esses potenciais de ação são correntes locais que ocorrem através de membranas eletricamente estáveis, ou seja, membranas neuronais e também de fibras musculares. E nós podemos descrever então o potencial de ação em poucas palavras, que são variações do potencial elétrico do meio intra e extracelular, que ocorrem rapidamente. Então, essa variação de potencial elétrico se descreve numa corrente elétrica. E isso ocorre, então, em membranas que têm a capacidade de serem perturbadas, a sua permeabilidade a determinados íons e permitir rápidas passagens iônicas, o que permite observar essas correntes elétricas. Muito bem, nessa figura aqui, através de um microeletrodo, é descrito então a variação de potencial, aqui registrada nesse gráfico, onde rapidamente o potencial ela é medida, então, essa variação de potencial no meio intracelular em relação ao meio extracelular. Então, se vocês observarem aqui, antes da variação de potencial que caracteriza a corrente iônica, nós estamos numa situação que nós chamamos de repouso. A membrana de fato, internamente, o potencial de membrana interno, ele é negativo em relação ao potencial extracelular. E isso se mantém nos diferentes tecidos. Em seguida eu vou discutir por quê. Mas há então uma diferença de cargas elétricas entre o meio intra e extracelular, normalmente observado nos diferentes tecidos, onde o meio intracelular está eletricamente carregado em relação ao meio extracelular. E isso então cria um potencial elétrico. Para nós termos uma corrente elétrica, nós precisamos de dois meios que tenham diferença de potencial, ou seja, tenham diferença de cargas, e no momento que é ligado um fio condutor entre esses dois meios, há tendência de equilíbrio de cargas, ou seja, se esse fio for condutor, ocorrerá então fluxo de cargas em direção à carga oposta, no sentido de equilibrar esse potencial, essa diferença então de cargas. E no caso biológico, então, os dois meios que nós estamos falando é o meio intracelular, carregado negativamente, normalmente, em qualquer tipo de celular, o meio extracelular, carregado positivamente, e a membrana é o nosso meio condutor. Na maior parte dos tecidos, então, essa membrana ela não se presta como um condutor de correntes, mas em membranas eletricamente excitáveis, essa membrana que normalmente não é permeável, essas cargas, ela se torna rapidamente permeável, e isso permite a corrente, a condutância, o fluxo iônico rápido, que caracteriza então uma variação de potencial, como nós podemos ver aqui, onde primeiramente nós temos uma corrente em direção a zero, já que está negativo normalmente o meio interno, num primeiro momento, quando a membrana é perturbada e se torna mais permeável, há cargas positivas que rapidamente migram do meio extracelular para o meio intracelular a favor do seu gradiente elétrico, e isso faz com que o potencial suba em direção a zero. Essa etapa do potencial de ação nós chamamos de despolarização, exatamente porque está havendo uma perda de polaridade, à medida que vai em direção a zero. De fato, é uma pequena reversão de polaridade, porque o excesso de cargas positivas acaba entrando. Observe que isso está ocorrendo
numa fração de segundo, né? Aqui é um potencial de ação que tem menos de 1 milissegundo. Nós temos potenciais de ação que podem durar, né, 200, 300 milissegundos, como no coração, e alguns que a gente chama de onda lenta pode durar muitos segundos, como, por exemplo, se observa no músculo liso. Mas esse é um potencial de ação típico, né, no neurônio, por exemplo, onde então a sua primeira etapa é caracterizada por um rápido corrente de cargas positivas que internaliza, né, o meio intracelular através do aumento da permeabilidade da membrana, fazendo com que o potencial vá em direção a zero, e num segundo momento uma corrente então alternada, né, no sentido oposto. As cargas positivas no meio intracelular migram novamente para fora, também a favor do gradiente elétrico, porque à medida que elas entraram no primeiro momento, né, tornou o meio intracelular levemente mais positivo que o meio extracelular. Então isso permite que as forças elétricas atraiam novamente essas cargas positivas para fora da membrana, reestabelecendo então o potencial de repouso, e esse momento nós chamamos, essa segunda fase do potencial de ação, nós chamamos de repolarização. Então percebam que normalmente as células se mantêm negativas internamente e positivas externamente. Essa é uma situação de repouso, e essa situação cria um ambiente favorável, né, a que haja um fluxo iônico a favor do gradiente elétrico, né, em direção a cargas opostas. Basta que a membrana aumente sua permeabilidade. E isso vai ocorrer particularmente então em membranas eletricamente excitáveis, e no nosso caso aqui nós estamos falando de um neurônio. Vamos então primeiro ver como o potencial de repouso de membrana, né, ele se mantém negativo normalmente, né, criando então esse ambiente favorável, né, esse gradiente elétrico que é favorável ao fluxo de cargas. E depois vamos ver as duas fases do potencial de ação de forma mais detalhada. Primeiro a despolarização, depois a repolarização. Ok?